Boa noite, você vai ver no Brasil TV. A polícia prende 60 pessoas investigadas por abuso sexual de crianças e adolescentes. A operação envolveu policiais de todos os estados do país. Clientes de uma imobiliária virtual entram na justiça contra a empresa por falta de pagamento. A eleição desse ano em Belo Horizonte vai além da escolha de prefeito e vereador. Os moradores vão decidir se querem mudar a bandeira da cidade. Você também vai ver dicas simples para prevenir o mal de Alzheimer no dia a dia. Um projeto muda a vida de mulheres que aprendem a fazer artesanato e ganham uma chance de trabalho. E ainda, estudantes fazem rodas de conversa e criam personagens inspirados neles mesmos para mostrar a importância da honestidade e da lealdade. Quarta-feira, dia 25 de setembro, agora no Brasil TV. Uma operação comandada pela Polícia Federal com o apoio das polícias civis de todos os estados resultou na prisão de 60 pessoas investigadas por abuso sexual de crianças e adolescentes. Logo cedo, os 750 policiais já estavam nas ruas para cumprir os mandados. A operação de hoje é a maior do ano para identificar produtores e divulgadores de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. Entre os presos está um fotógrafo de 59 anos. Com ele, os agentes encontraram 20 mil arquivos de abuso sexual infantil. Também foram presos um sargento da Força Aérea Brasileira, um estudante de direito, um professor de escola pública e até um diácono. A delegada Rafaela Parca, da Polícia Federal, disse que a operação confirmou que os criminosos têm se utilizado cada vez mais de uma prática conhecida como grooming. O grooming seria esse aliciamento de crianças e adolescentes pela internet com o intuito sexual. Então, esses indivíduos criam perfis falsos, estudam o perfil da vítima e dos familiares, né, que às vezes colocam informações sensíveis, né, em rede social. Eles se aproximam dessas crianças com essas histórias falsas. Eles passam a trocar informações, conversas, das mais variadas possíveis, ganham a confiança dessa criança, que por vezes encaminham uma imagem íntima, e eles passam a ameaçá-las das mais diversas formas para que elas produzam material de abuso sexual, né, de cunho sexual. Aí começa o jogo de chantagem. Os abusadores ameaçam as famílias das vítimas e também de divulgar as fotos enviadas se elas não obedecerem às orientações para se exporem ainda mais. Em muitos casos, as vítimas passam meses vivendo o desespero de serem reféns dos criminosos. A delegada disse que essa prática é considerada estupro digital e reforçou que a atenção dos pais em casa precisa ser constante. O ambiente cibernético é propício para isso. As crianças e adolescentes, cada vez mais novas, com acesso à internet, desvigiada, sem consciência dos perigos que podem acontecer, com celulares, né, assim, cada vez mais novas, 97% utiliza a internet, dessas crianças de 9 a 17 anos, utiliza pelo celular. A Polícia Federal fez uma operação contra o tráfico de imigrantes bolivianos no Brasil. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Um grupo criminoso usava as redes sociais para aliciar estrangeiros com a promessa de emprego. Eles entravam ilegalmente no Brasil para trabalhar em fábricas clandestinas. A Justiça suspendeu as atividades em 26 empresas. E 16 pessoas foram resgatadas de um lar para idosos que funcionava sem licença, em péssimas condições, em Salvador. Fiação exposta de ligação clandestina, gato também na água, paredes com infiltração, pedaços de pano no lugar de portas e janelas. Este espaço com uma maca seria a farmácia. Colchões mofados, rasgados. O imóvel foi invadido há pouco mais de um ano. É propriedade da Embasa, que ganhou na Justiça o direito à reintegração. Há cerca de um mês, o governo do estado acionou o Ministério Público para ajudar no acolhimento das pessoas que estavam aqui. Na segunda-feira da semana passada, uma idosa de 92 anos foi encontrada em estado grave. Anemia, desnutrição e desidratação. Foi levada para um hospital em Cajazeiras, onde continua internada.
O lar de idosas Filhas de Dulce funcionava clandestinamente como instituição de longa permanência para idosos. A Polícia Civil estava presente na nossa operação porque nós vamos fazer, sim, a persecução penal desses parentes também, porque isso é abandono. Isso é abandono e aqui é custeado. O que quer dizer isso? Um valor mínimo, não salário mínimo, menos ou um pouco mais, essas idosas, ou quase todas elas, nós estamos fazendo esse levantamento também, pagavam valores aqui. A gestora do lar clandestino, Maria das Graças Santos Souza, foi conduzida para a Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa. De início, a gente verifica a retenção de cartão magnético e maus tratos, mas a gente vai apurar outros também, correlatos. E todos os envolvidos, no caso, os parentes que abandonaram, a gestora que mantém essa instituição de forma clandestina, também vai responder. A gestora Maria das Graças também é apontada como responsável por outra unidade. As 15 idosas e uma PCD foram levadas para uma unidade de acolhimento do município no bairro de Amaralina. O imóvel foi interditado pela vigilância sanitária. Clientes de uma imobiliária virtual denunciam a empresa por falta de repasse dos pagamentos de aluguel, condomínio e IPTU. Eles estão entrando na justiça em busca de reparação. Hoje não vai ter dinheiro para ninguém. Se quiser, senão você entra na justiça. Essa foi a resposta que a Mônica recebeu da empresa com quem fechou um contrato de locação e administração do apartamento que ela tem nos Jardins, zona sul da capital. A aposentada diz que em junho do ano passado começou a ter problemas com a imobiliária e que há 4 meses deixou de receber os pagamentos. A dívida hoje chega a R$30 mil. Eles não pagam condomínio, eles não pagam IPTU. Tentei falar com o jurídico, eu falei, gente, eu preciso pagar o IPTU, eu preciso pagar o condomínio, é meu nome que está na porta. Então, vamos fazer diferente? Eu pago, a gente faz depois você me devolve, divide para mim, vamos conversar. Ninguém queria conversar. Outros donos de imóveis estão na mesma situação. A Patrícia foi processada pela administradora do prédio por causa de atrasos no condomínio e no IPTU. A Tabas hoje ela ainda está em débito comigo. 5 meses de aluguel, 5 meses de IPTU e 5 meses de condomínio. Criada em 2020, a empresa se autodenomina uma startup do setor imobiliário. Ou seja, não funciona como as imobiliárias convencionais. No site, a empresa se propõe a alugar o apartamento, realizar reformas e realocar o imóvel, sem intermediários. O contrato pode chegar a 6 anos. Durante este período, a empresa se compromete a pagar um valor mensal ao dono, com ou sem inquilino. Sem receber o que foi acertado em contrato, os proprietários dos apartamentos decidiram se unir. Eles criaram um grupo que hoje conta com 85 pessoas. Pelo menos 60 delas já entraram na justiça contra a empresa e 15 foram até a delegacia registrar boletim de ocorrência. Nós fomos até o endereço onde fica a empresa, a Tabas, na zona sul da capital. Mas não fomos atendidos pelos proprietários. Eu estou aqui em frente à Tabas, inclusive, né? Teria alguém que poderia me receber para conversar sobre isso? Não, eles não vão dar entrevista, eles vão só se posicionar por nota. Essa advogada, que representa 60 clientes da Tabas, calcula que o prejuízo de todos chegue a R$1,5 milhão. Na medida em que ela não está repassando para o proprietário o aluguel e os encargos locatícios, está havendo uma quebra contratual. O Marco tem 2 apartamentos administrados pela empresa em São Paulo. No início de 2023, os pagamentos começaram a atrasar e há 4 meses ele também deixou de receber. Prejuízo na casa dos R$40 mil. Eu tinha uma agência de turismo que com a pandemia, infelizmente, ela não sobreviveu. Então, além de tudo, hoje eu estou desempregado, né? Então eu dependo mais do que nunca desses aluguéis. A presidente da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB diz que contratos como os oferecidos pela Tabas têm se tornado mais frequentes no mercado imobiliário, mas que é fundamental consultar um especialista no setor antes de fechar qualquer negócio.
ter consultado, né, um advogado ou uma advogada para orientações, porque de fato tem problemas aí com todos os pontos envolvidos nesse contrato e agora os desdobramentos. A empresa afirma que cada caso mostrado na reportagem tem uma motivação específica prevista em contrato para a suspensão dos pagamentos e que todos estão em discussão judicial. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que investiga o caso. Agora falta pouco, hein? As eleições municipais acontecem no dia 6 de outubro e o esquema é rígido para garantir a segurança das urnas. As mídias que vão para as urnas eletrônicas funcionam como um pendrive comum. Uma delas é a mídia de votação, que leva para a máquina fotos e números dos candidatos, além da identificação dos eleitores de cada sessão. Já a chamada mídia de resultado armazena os dados da urna que serão transmitidos para os tribunais eleitorais. Que ela só vai gerar e gravar as informações após a votação, porque é ela que junta todas as informações de votação dos votos dos eleitores nessa mídia. Nessa fase, as urnas ficam armazenadas em polos regionais do TRE distribuídos em todo o estado, sob um forte esquema de vigilância até a véspera da eleição. A Justiça Eleitoral conta também com a lacração das urnas, para protegê-las contra possíveis fraudes. O prédio tem segurança, todas as sessões eleitorais elas são monitoradas, existe todo um aparato de segurança, de filmagem, e há um reforço também da nossa segurança física, patrimonial, até que essas mídias possam ser inseridas nas urnas e entregue aos mesários, ao presidente da sessão, mas isso já na véspera da eleição. Cada estado define o seu próprio cronograma de preparação das urnas. A exigência do Tribunal Superior Eleitoral é que até a véspera da eleição, os TREs publiquem em seus sites uma tabela com a identificação das urnas de cada sessão eleitoral. As cidades brasileiras também passam por adaptações no dia da eleição. Em Salvador, por exemplo, a Polícia Militar vai reforçar o patrulhamento. O transporte público irá funcionar com toda a frota. A concessionária de energia elétrica vai aumentar em 40% o número de equipes de emergência, para garantir que não falte energia nas sessões eleitorais. Em Belo Horizonte, os eleitores não vão votar só para prefeito e vereador. Eles também vão poder escolher se querem ou não uma nova bandeira para a cidade. Tem muita gente que nem está sabendo. Nessas eleições você vai votar para escolher ou não uma nova bandeira para a cidade? É mesmo? Não sabia não. Eu ouvi falar, mas não me aprofundei muito no assunto. Sabendo não. Mas estará nas urnas. Em Belo Horizonte, o eleitor terá 3 escolhas para fazer em outubro. Primeiro vai votar no vereador, depois no prefeito, e aí vai aparecer esta pergunta: você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? Mudar para quê? Não estou entendendo. A proposta de mudança foi aprovada pela Câmara Municipal em julho do ano passado. E a decisão final vai caber aos eleitores. Se a maioria votar sim no referendo popular, Belo Horizonte terá uma nova bandeira. Essa aqui, ó, é a de hoje. Essa aqui é a proposta. Qual que você escolhe? A atual. Essa nova ficou muito minimalista, a antiga é melhor. Cartazes como este estarão afixados em todas as sessões eleitorais, com o modelo da bandeira atual e da bandeira em votação. O TRE está fazendo campanhas de divulgação e orienta. O eleitor já deve ir para as urnas com a decisão tomada. É fundamental que o eleitor, tomando conhecimento desse debate em relação à bandeira, já decida para que, no momento da votação, aquilo não seja um motivo de retardar o processo eleitoral em Belo Horizonte. A atual bandeira de BH foi instituída por lei em 1995. É a aplicação do brasão oficial da cidade. O novo modelo que estará no referendo foi criado pelo designer Gabriel Figueiredo e traz o céu azul e o sol parcialmente coberto pela Serra do Curral. A diferença entre o brasão e a bandeira é que cada um tem uma linguagem específica, né? Os brasões têm uma série de elementos pictóricos mais rebuscados, mais cheio de elementos mesmo, né? Quando a gente pega o brasão do estado ou do país, a gente consegue ver isso muito claro. Nas bandeiras, normalmente, o que a gente tem são traços mais simples, mais geométricos e menos elementos, igual na bandeira de Minas mesmo, né, que é só um triângulo, ou do Brasil, que é um losango com um círculo. Então, eu procurei adaptar esse desenho do brasão para que ele funcionasse dentro de uma linguagem de bandeira. A
A criação ganhou repercussão nas redes sociais depois que ele decidiu publicar o desenho, fruto de uma pesquisa nos arquivos sobre a história da cidade. E agora tem chance de ser o novo símbolo da capital. É um pouco diferente, mais simplificado, né? Mas assim, eu vou votar, até então eu acho que eu vou votar no modelo antigo. Eu achei particularmente mais bonito. Ah, não. Desculpa, essa aqui é melhor. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta você vai conhecer 2 projetos super bacanas. Um deles envolve mulheres que mudaram de vida fazendo artesanato e o outro reúne estudantes numa iniciativa que valoriza a honestidade no convívio social. É daqui a pouquinho. A gente está no Setembro Lilás, mês da campanha mundial de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Muito se fala em sintomas e tratamento, mas existem formas simples de prevenção. A repórter Fernanda Carvalho conversou com especialistas e também com idosos que se mantêm ativos para evitar a doença. Uma aula animada e cheia de atividades, mas não como você está pensando. Essas alunas estão aqui para exercitar o cérebro. A Elizabeth não perde uma aula e treina em casa também. Eu procuro realmente me dedicar, né? Assim, eu tiro meu tempo em casa para pelo menos 1 hora assim, por dia, para que eu possa fazer os meus exercícios, né? Mudou minha vida totalmente. Estamos no Setembro Lilás, mês da campanha mundial de conscientização sobre o Alzheimer. Um dos objetivos é informar as pessoas de que quanto antes os sintomas forem identificados, melhor. Quanto mais cedo se procurar a assistência médica para o diagnóstico e iniciar o tratamento medicamentoso, melhor para a pessoa. Os medicamentos que nós temos hoje e que estão disponíveis no SUS, eles lentificam a progressão da doença e fazem com que a pessoa tenha menos alterações comportamentais ao longo do desenvolvimento da demência. Então, a gente vê que é uma evolução mais favorável. No estágio inicial, a doença de Alzheimer costuma apresentar alterações na memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. No moderado, vem dificuldade para falar, executar tarefas simples e coordenar movimentos, além de agitação e insônia. Depois chega a fase grave, que pode trazer resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer e deficiência motora progressiva. No estágio terminal, o paciente praticamente já não se comunica, sente dor ao deglutir e tem infecções intercorrentes, quando uma doença começa sem que a outra tenha terminado. A doença de Alzheimer é um dos grandes desafios em saúde pública do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje mais de 55 milhões de pessoas convivem com algum tipo de demência. E esse número pode chegar a 78 milhões em 2030. O principal sinal de alerta, principalmente para pessoas adultas, para indivíduos idosos, é que se as dificuldades cognitivas estão atrapalhando a qualidade da realização das suas tarefas de vida diária, como pagamento de contas, planejar uma viagem, fazer uma visita a um amigo, dirigir um carro, fazer compras, aí é um sinal de alerta. Além de atividades cognitivas, exercícios físicos e uma boa alimentação também são fundamentais. A gente vê que a alimentação mais natural, uma alimentação com menos ultraprocessados, com mais alimentos que a gente chama de antioxidantes, né? Que são as frutas, as verduras, os azeites, os legumes, os peixes. Todos esses alimentos que estão aí na dieta mediterrânea são alimentos que vão desinflamar o nosso organismo, vão nos dar uma saúde geral importante, interessante, e vão também prevenir demência.
Em junho deste ano, foi sancionada uma lei instituindo a Política Nacional de Cuidado Integral às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. O texto lista diretrizes de gestão, como planejar, avaliar e divulgar políticas públicas sobre o assunto. Também determina que haja apoio aos pacientes já na atenção primária à saúde e logo que os profissionais sejam capacitados para isso. A lei também traz princípios fundamentais para o enfrentamento à doença, como ofertar apoio às famílias e estimular a pesquisa científica sobre as demências e terapias. A Silvia tem 71 anos, estuda inglês e vai começar a fazer aulas de canto. Tudo por um envelhecimento saudável. Eu leio muito, eu nado, eu faço exercício, então eu espero ser uma pessoa mais produtiva, ativa, com a cabeça boa. Tá certíssima. E um projeto realizado no Distrito Federal está qualificando mulheres para a produção de artesanato. E já começa a mudar a vida das alunas. A repórter Camila Guimarães mostra pra gente. Estamos no pôr do sol, na sede do Instituto Acolher, que fica na quadra 206. Aqui são realizados cursos de boneca de pano, costura criativa, bordado. Os cursos são de graça, indicados preferencialmente para mulheres com mais de 35 anos que querem capacitação para entrar no mercado de trabalho por meio do artesanato. É um espaço de conhecimento e de cuidado. Francirene é professora há 2 anos no Instituto. Trouxe a experiência de 20 anos na costura para compartilhar com outras mulheres. Mas para ela, além de ensinar, o contato com as outras mulheres trouxe cura. Eu estava passando uma fase muito difícil. Em 2020 eu perdi minhas 2 mães. Estava entrando tipo em depressão. 68 mulheres participam hoje do projeto, mas nos últimos 4 anos, o Instituto já atendeu mais de 1.600. A Maria José tem 67 anos, mora no PSU, não sabia colocar a linha na agulha, sabia nada de artesanato, ficava muito em casa, decidiu sair para fazer uma mudança. Me acolheram muito bem, aí eu fui aprender. Fazer boneca, fazer fuxico, fazer colar de fuxico. Você começou do zero? Zero. O catálogo do Instituto tem diferentes peças e tudo que é feito aqui é vendido em feiras e exposições. O objetivo é que as alunas possam vender e viver do artesanato. Quem sabe um dia ganhar novos horizontes. Que nós consigamos chegar a se transformar em uma fábrica de artesanato, aonde a gente possa pegar essas mulheres que foram capacitadas, a gente levar o produto produzido por nós dentro da nossa comunidade com um preço justo. Eu achava que eu não era muito capaz de fazer, hoje se eu pegar eu faço, né? Aí estou me sentindo orgulhosa de mim mesmo, de fazer umas pecinhas, ficar olhando, achando bonito. E a gente encerra o Brasil TV com mais um projeto muito legal, também lá no Distrito Federal. Alunos fazem rodas de conversa nas escolas para incentivar a honestidade e a lealdade. É o projeto Na Moral. Que pessoa você gostaria de ser? Os alunos do 8º ano do Centro Educacional 4 do Guaraum tiveram que pensar sobre esse assunto. Quais são os seus valores fundamentais? Desse trabalho surgiu a Liga da Integridade. Os alunos do 8º ano criaram os personagens e escolheram 12 características humanas que merecem destaque. O Jack combate as injustiças. A Valentina sempre soube que precisava fazer a diferença no mundo. O Salomão é o menino da paz. A Estela é honesta, gente boa, gentil e meiga. O Jorge defende a honestidade. Os valores, os traços e a personalidade de cada herói foram criados e pensados em conjunto. É a roda de conversa do projeto Na Moral. Acho que pequenas coisas fazem a gente felizes. É muito importante respeitar o próximo.
A idealizadora do projeto é a promotora de justiça do Ministério Público, Luciana Asper. O objetivo de criar o Na Moral foi resgatar os valores que sustentam a sociedade e garantir direitos. Ele tem que entender que quando ele cola na prova, ele está sabotando o próprio processo dele de aprendizagem, que também amanhã pode vir a ser um problema quando ele quiser fazer um vestibular ou um concurso público. E ele pode também ter gerado a semente de que a fraude é aceitável. Então, ele pode ser vítima de uma fraude gerada por outros. Conexão com jovens para estudar, trabalhar, debater temas importantes dentro de sala de aula. O valor da cidadania. Com a pergunta, esperto mesmo é ser honesto? Para mim é bom ser honesto, por causa que assim a gente consegue ter uma lealdade com a pessoa. Quando você mente, você está se enganando e enganando ao próximo. Você pode estar se prejudicando e prejudicando o seu próximo. E quando você não é honesto, você está mostrando o seu lado, como posso dizer, ruim, né? Falou tudo, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.